Centro Espírita Francisco de Assis. Da Fundação e Nome. Década de 1970. Patos de Minas, Minas Gerais. De uma ideia do senhor Orlando de Barros, seus companheiros fundaram o Centro Espírita São Francisco de Assis, cuja sigla era CESFAS. Nesse período, a cidade possuía apenas uma instituição espírita, e o CESFAS veio agregar com o objetivo de divulgar o Evangelho e a doutrina dos Espíritos. Sua fundação ocorreu em 5 de fevereiro de 1972, na sede do então Jornal dos Municípios, localizado na rua Major Gotti, número 636. Na ocasião, seu idealizador já havia desencarnado, mas sua ideia fora abraçada por seus companheiros de jornada. Eu trabalho nesse centro desde a época da construção. Nós éramos poucos trabalhadores, mas trabalhavam com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Seu Novelino, Dona Eusápia, Maria de Lourdes Fonseca, seu Adélio e outros mais trabalhadores que às vezes a gente esquece. José Maria Vaz Borges, Eurípides Novelino, Benedito Miguel de Oliveira, Luiz Pereira da Fonseca, José de Oliveira Dias, Adélio Borges de Araújo e a senhora Carmen Esteves da Fonseca. Para com eles, nossa eterna gratidão. Os objetivos da casa recém-fundada estão baseados nos ensinamentos do Mestre Jesus e na doutrina dos Espíritos, tais como amparar, orientar, confortar e promover o ser humano a melhores patamares na escala evolutiva para Deus. O Estatuto da Casa foi aprovado em maio de 1972. As reuniões ocorriam mensalmente na sede do Jornal dos Municípios e, posteriormente, foram transferidas para a casa do Senhor José Dias, localizada na rua Teófilo Otoni, número 38. Somente em outubro de 1973 é que as reuniões e demais atividades foram transferidas para a sua atual sede, na rua 24 de maio, número 141. Em dezembro de 1996, com a reformulação do Estatuto, foi retirado o vocábulo São do nome do Centro Espírita, passando a se chamar Centro Espírita Francisco de Assis, o nosso CEFAS. Minha experiência lá foi maravilhosa. Foi um caso de família, porque eu não tinha meus pais aqui. E encontrei na figura do Sr. Eurípides, um pai que me deu todo o apoio, me ajudou na criação dos meus filhos, me ajudou em casa com meu marido. Foi muito bonito a nossa relação. Tive o Sr. Eurípides, o Sr. Zé Dias e todos que lá trabalhavam, o Sr. Wilson, como amigos verdadeiros que me ajudaram muito. Eu adentrei aqui na Casa Espírita Francisco de Assis no ano de 1977. E quando eu aqui cheguei, eu encontrei aquela turma linda, maravilhosa, o Sr. Eurípides Novelino, a tia Eusápia, o Sr. Zé Dias, o Sr. Wilson da oficina de bicicleta, a Dona Zilda Campos, o Sr. Edgar e a Dona Selvita. Tinha outras pessoas, mas esses aí eram aqueles assim com quem eu convivia mais. As normas internas foram criadas na presidência de José Roberto Barbosa. Em 2006, ocorreu uma nova reformulação no seu estatuto para atender orientações da Federação Espírita Brasileira e adequar ao novo Código Civil Brasileiro. Também houve alterações no estatuto e adequação e regulamentação dos departamentos de trabalho, de forma definida nos termos legais, quando então era presidente a senhora Dilamar Gontijo. Da sua sede. Adquirida em 1972, com recursos dos seus fundadores, a transferência para a atual sede ocorreu em outubro de 1973. Neste período, a sede do Centro Espírita se restringia ao que hoje é a sala de passe.
Sua primeira reforma ocorreu entre os anos de 1980 e 1981, comandada pelo Sr. José Dias, auxiliado por várias pessoas generosas, entre elas o Sr. Campos e Dona Zilda Campos, sua esposa. Assim, foi construído o salão de palestras, que por sinal era bem diferente do que encontramos hoje. No início da década de 1990, uma nova reforma no centro, comandada pelo Sr. José Roberto Barbosa, foi responsável pela ampliação do salão de palestras, elevação das paredes, construção de novo telhado e outras adaptações necessárias, com o intuito de acolher mais pessoas. Mais recentemente, tivemos a construção do mezanino na sala de passe, voltado para estudos e práticas mediúnicas, bem como a construção da sala de evangelização infantil, ambos em junho de 2007. Amigos, boa noite. Aqui é o Gledson. A dona Marli me solicitou um vídeo em que eu contasse um pouquinho da minha vivência no Espiritismo, no início do Espiritismo, aí no Francisco de Assis, né? Porque desde muito pequeno eu venho de um lar espírita, né? Minha mãe é Delsuíta, meu pai é o Pedro Lobato. Então eu lembro desde pequeno, até o primeiro dia que eu cheguei no centro, eu lembro de chegar e escutar alguém falando coisas que eu não estava entendendo bem, e que depois eu entrei para uma sala escura. Na sala escura tinham luzes coloridas, e que um senhor, que depois eu fui descobrir que chamava Sr. Wilson, que era da oficina de bicicleta, o Sr. Wilson me deu um passe, né? Na verdade, o passe que eu entendia era um homem estendendo as mãos e rezando para mim. Só que o que eu entendia no fundo da minha alma é o impacto que isso tinha, porque desde a primeira vez eu saí mais leve. E aí durante muito tempo eu tive isso comigo, a força do Espiritismo para tornar as coisas mais leves. Participei da evangelização há muito tempo com a Tânia, a Fatinha, que eu lembro que sempre estava presente. Depois, à medida que eu fiquei um pouco mais velho, com a Edna. Mas foram épocas muito boas, de muito ensinamento, de muitas brincadeiras também, música, né, de relacionamentos saudáveis, interessantes. Foi uma época muito boa. Durante todo esse período, o Cefas teve reuniões públicas durante a semana. Porém, só em 1988, iniciaram-se as reuniões públicas aos domingos, com o objetivo de acolher aqueles que estudavam à noite durante a semana toda. No ano atual de 2017, a casa recebeu telhado novo, pintura, janelas e portas de vidro e algumas adequações necessárias. Casa da Sopa, Luz e Amor. A Casa da Sopa, Luz e Amor, CASLA, construída no bairro Alvorada, surgiu como braço assistencial do Centro Espírita Francisco de Assis, justificando a necessidade de assistência fraterna em local mais carente e adequado a esse tipo de trabalho. O senhor lhes perguntou, que nome nós vamos colocar? Tal nome de pessoas? Eu falei, não, vamos colocar um nome bonito. E aí sugeri, e o senhor Euripides Novelino aceitou. Casa da Sopa, Luz e Amor. E eu fico orgulhosa disso. Em 1996, a CASLA passou pela sua primeira reforma e ampliação. Entre os anos de 2012 e 2015, novas reformas foram efetuadas, com recursos arrecadados por eventos promovidos pela instituição, além da colaboração espontânea de seus sócios e doadores da indústria e comércio. Esse foi o empenho do Sr. Eurípides Novelino no ano de 1987. A inauguração ocorreu em 17 de julho de 1988. O Sr. João Rosa é um dos seus mais antigos trabalhadores. Eu fiquei muito contente na época, porque eu conheci Eurípides Novelino. Eu, como trabalhava como mestre de obra, ele me convidou para ajudar nas obrinhas dele. E eu saí com ele visitando umas obras dele, sabe? E ajudei ele a organizar a obra. Não entrei para o centro pensando que eu ia ser um espírita, que eu ia fazer coisa, participar da doutrina. Eu entrei para ajudar
organizar a obra. E aí eu conheci o seu Eurípides Novelino e, portanto, eu estou aqui na Casa da Sopa em Deus da Capina do Lote. Foi que eu capinei esse lote, marquei a casa, embora eu trabalhei muito pouco aqui, que eu estava trabalhando na ativa, não tinha tempo. E o pessoal vinha, uma turminha, trabalhava durante a semana, e no sábado faziam os mutirão, portanto que eu não sei o que está feito nessa casa aqui, de verdade. Campanha Alta de Souza e assistência às famílias necessitadas. Um dos objetivos da doutrina é o socorro espiritual dos necessitados, através do conforto, acolhimento, orientação e direcionamento espiritual dos homens para a autoconstrução. Porém, quando possível, a assistência de alimentação em forma de cestas básicas também acontece. Participar de um departamento tão importante para a Casa de Francisco de Assis, como a campanha Alta de Souza, é motivo de muita alegria e também de muita responsabilidade para nós. A oportunidade desse trabalho, o convívio com as famílias assistidas, faz do nosso domingo ser diferente, ser único. É uma oportunidade muito boa, muito grande que a gente tem de conviver fraternalmente com essas famílias e de fazer o trabalho que é a campanha do Quilo. E até hoje eu tenho uma satisfação enorme de estar à frente do trabalho da campanha Fraterna Alta de Souza, na distribuição de cesta e também no bazar. É um trabalho que eu exercito há muito tempo, com muito amor e carinho. Dedico a isso a essas famílias que aqui são assistidas. E é uma grande oportunidade que Deus me deu, porque eu amo o trabalho. Em maio de 1976, iniciou-se a campanha Fraterna Alta de Souza, conhecida como Campanha do Quilo, funcionando em vários horários e hoje aos domingos de manhã. Várias pessoas estiveram na direção deste trabalho, entre elas Senhor Adélio, José Dias, Valéria Torres, William Moreira, Divina Moreira, Júnior Lana, Expedito Gouveia, Sebastião Araújo, Fleury Solano, Maria Célia Costa Santos e outros. Hoje, Divina Moreira, há 20 anos neste trabalho, e Clóvis Araújo, respondem pelo Departamento de Assistência às Famílias Carentes. Evangelização Infanto-Juvenil. A evangelização infanto-juvenil foi trabalho pioneiro na casa, ora com mais e ora com menos pessoas. Muitos foram os que passaram por aqui e deixaram a sua valiosa contribuição, como Tânia Barbosa, Delsuíta Lobato, Dona Silvita, Maria Célia Santos, Reusa Mota, Wanda Carvalho, Valéria Torres, Rosângele de Paula, Marciano Moura, entre outros. Em julho de 1989, fundaram a Escola de Evangelização Meimei, até hoje em atividade, recebendo semanalmente próximo de 60 crianças. A denominação da mocidade como Irmã Sheila se deu nos anos de 1980, por sugestão da colega Delsuíta Lobato. Falar sobre a Mocidade Espírita Irmã Sheila nos anos 90 é falar sobre gratidão à Casa de Francisco de Assis, a esse espírito que levava o nome da nossa mocidade, as pessoas da Valéria e da Alessandra que eram responsáveis, os tutores aí desses inúmeros jovens que frequentavam a mocidade. Alessandra Regis e Angélica Borges, há vários anos, respondem por esse departamento. Meu nome é Angélica, sou evangelizadora do Cefas. Essa casa maravilhosa, acolhedora. Trabalhamos com as crianças do maternal até a mocidade. Vimos esses jovens crescerem. E só temos que agradecer aos pais que durante todos esses anos tiveram confiança de deixar os seus filhos entrarem nessa salinha de evangelização com a confiança que nós estamos ensinando o Evangelho segundo a doutrina espírita.
Olá, meu nome é Alessandra, eu faço parte do Departamento de Infância e Juventude Francisco de Assis, trabalhando especificamente com a juventude. O Francisco de Assis, aos sábados, conta com 2 horários de mocidade em sua casa. Nós temos um horário às 15 horas para os jovens acima de 12 anos de idade e um horário às 16h40 para os jovens acima de 15 anos. No primeiro horário, nós trabalhamos especificamente temas diversos. A cada sábado, nós temos temas diferenciados trabalhados junto à juventude. Trabalhamos temas doutrinários, temas do Evangelho, temas diversificados ou atuais, como, por exemplo, o suicídio, o aborto. Trabalhamos as questões relacionadas à tecnologia, à autoestima, temas familiares, tudo buscando o desenvolvimento da nossa melhoria enquanto espírito, para a nossa educação espiritual. Das artes. Em 2017, foi criado o Coral Cefas, que começou com o trabalho solitário de Cristiano Flávio, uma voz e um violão. A primeira cantata de Natal aconteceu no mês de dezembro do ano de 2017, com louvores, sob a regência de Rafael Magno Pereira e Maria Cecília Nunes. Eventos. Durante sua história, muitos eventos foram vivenciados na Casa Espírita São Francisco de Assis. Em janeiro de 1984, Patos de Minas recebeu Divaldo Pereira Franco, que fez uma palestra no auditório da Rádio Clube, com a presença de companheiros da região. Ele foi recepcionado na casa do senhor Eurípides Novelino. Essa visita também foi promovida pelo Cefas. Em julho do ano de 1984, aconteceu a terceira Semana Espírita, movimento este criado pelo Cefas, com a presença da senhora Ondina Vieira, de Araguari, Minas Gerais, como palestrante. Muitos eventos o Cefas tem promovido ao longo destes anos como forma de lazer, confraternização e aquisição de fundos monetários, para atender às diversas despesas e reformas Cefas Casla, com a colaboração de todos. Almoços, jantares dançantes, feijoadas, galinhadas, bingos, festas juninas, noites de massa, ação entre amigos. Jornal Espírita. O primeiro jornal espírita de Patos de Minas foi fundado pela Mocidade Espírita do Cefas, tendo como responsáveis pela edição as senhoras Valéria Torres e Maria Célia Santos. O Guia de Luz circulou por algum tempo com uma tiragem de até 1000 exemplares, que eram enviados para todo o Brasil. Com o tempo, esta produção extinguiu-se. Ramificações do Cefas. Uma das ramificações do Cefas era a Casa da Sopa Irmã Sheila. Em 12 de outubro de 1981, foi inaugurado nas suas dependências o ambulatório André Luiz, sob a coordenação de Dona Selvita. Atualmente, o ambulatório foi transformado na Unidade Básica de Saúde André Luiz. Em julho de 1987, o Centro Espírita Paulo de Tarso. Escola Infantil Tia Eusápia. Além desse, vários outros centros espíritas foram fundados por trabalhadores que já participaram do Cefas, quais sejam Fraternidade Espírita Caminho da Luz, Casa da Sopa Tia Eusápia, Centro Espírita André Luiz, Posto de Assistência Chico Xavier, Sociedade Espírita Recanto da Paz, Centro Espírita Allan Kardec. Em 17 de março de 1982, Dona Selvita criou, em conformidade com os órgãos competentes da época, a Escola Infantil Tia Eusápia, em homenagem à companheira falecida Tia Eusápia. Amparo Maternal. Em 20 de fevereiro de 1992, a atenção voltou-se para a construção do Amparo Maternal Eurípides Novelino. Houve a desvinculação do Amparo Maternal do Cefas por completo no ano de 2001. Enxovalzinho, Irmã Rosália. Desde a inauguração da Casa da Sopa Luz e Amor, teve início por iniciativa de Conceição Regis e Arilma
a confecção de enxovaizinhos para bebês, o que até hoje acontece, servindo muito às nossas irmãs necessitadas. Cursos e estudos oferecidos pela casa. Nossa casa sempre primou por oferecer estudos aos seus participantes e frequentadores, com o objetivo de levar a instrução e o conhecimento sobre as leis divinas ao homem, como meio de crescimento e evolução. O estudo da doutrina espírita é fundamental para o entendimento no exercício mental constante e um exercício para o coração através da caridade. Espiritismo é filosofia, religião e ciência. Hoje, o Cefas oferece aos seus frequentadores e trabalhadores várias oportunidades de estudo, tendo como base a doutrina dos espíritos codificada pelo Sr. Allan Kardec e obras subsidiárias. Educação e prática mediúnica. A prática mediúnica existe na casa desde os seus primórdios, com o objetivo de educar os médiuns, manter o intercâmbio entre as dimensões do espírito e socorrer aos necessitados dos dois planos. Comemorações natalinas com os assistidos na Casla e Cefas. Anualmente, Dona Conceição e sua filha Alessandra Regis, Dona Divina Moreira e todos os trabalhadores e sócios da casa coordenam as comemorações natalinas das famílias assistidas com grande alegria. Também, durante muitos anos, aconteceu a Festa das Crianças no mês de outubro. Nesta sua existência, o Centro Espírita Francisco de Assis teve 9 presidentes: Benedito Miguel de Oliveira, José Oliveira Dias, Eurípides Novelino, Carlos Alberto Pereira, José Roberto Barbosa, João Rodrigues Rosa, Emerson Castro, Dilamar Maria Gonçalves Gontijo, Carlos Lana Júnior, Clebson Rogério e a atual, Marli Abadia Pereira. As lições evangélicas no Centro Espírita Francisco de Assis sempre foram a base do aprendizado para a vida. Muitas e muitas pessoas passaram pela tribuna desta casa com louvor e brilho. De nossa cidade, inúmeras pessoas sempre se dispuseram a trabalhar voluntariamente conosco. Seria difícil enumerar todas. Portanto, a todas elas nossa gratidão. De fora de nossa cidade, fomos sempre agraciados por pessoas que, convidadas, acederam à nossa rogativa com atenção e carinho. Entre elas, podemos citar com reconhecimento e gratidão: Andrei Moreira, Divaldo Pereira Franco, Emerson Oliveira Pedersoli, José Alves, José Carlos de Luca, Joselma Coelho, Leonardo Canto, Magda Abreu, Marival Veloso, Ney Prieto Pérez, Públio Carizio, Quincas Veloso, Severino Celestino da Silva, Simão Pedro de Lima, Vanderlei Oliveira, Wagner Gomes da Paixão, Wellington e outros. Nestes anos de convivência, muitas foram as mudanças, sempre prevalecendo os objetivos da fundação da casa, talvez pelo zelo dos fundadores que velam por ela do outro lado da vida. Recebemos uma estrutura espiritual sob a proteção de Francisco de Assis e continuamos respeitando os preceitos e os objetivos da doutrina de Jesus. Não por acaso, o Cefas, a nossa pedra mais preciosa no auxílio para a evolução, tem como finalidade ser a base da construção do indivíduo, para que se produza nele bons frutos. O objetivo do Cefas é despertar a consciência e a responsabilidade do ser humano diante de Deus, de si e da doutrina espírita. Por isso, o estudo das obras doutrinárias é seu lema e a liberdade é sua meta. Aos irmãos encarnados e desencarnados, nosso carinho especial.
Meu nome é Reusa Maria da Mota. Eu vim de outras casas, eu frequentei várias casas. Eurípides Bassanufo, André Luiz, Caminho da Luz, Bezerra de Menezes. E sempre procurando trabalhar principalmente na evangelização. Aí, quando eu cheguei aqui no Francisco de Assis, eu fui muito bem recebida pelo seu Eurípides Novelino, que me deu todo o apoio, me acolheu com muito amor, com muito carinho. E na época foi inaugurada a Casa da Sopa, porque a gente queria trabalhar no trabalho de sopa fraterna. E o seu Eurípides, então, a Delza e eu, que era uma companheira que junto comigo e o seu marido Maurício, chegamos aqui, nosso objetivo era trabalhar na casa fazendo sopa. Aí quando nós falamos para o seu Eurípides, nosso objetivo, ele disse, então eu vou ter que terminar de fazer a casa da sopa, que é preciso terminar de fazer a casa da sopa. E aí, depois disso, ele se empenhou muito e trabalhou e terminou a construção da casa da sopa. E nessa época foi implantada a casa da sopa. Luz e Amor foi inaugurada. O seu Eurípides fizemos uma inauguração, a festa das crianças, que ele queria que as crianças tivessem naquele dia o que os netos deles tinham no aniversário deles. E aí nós empenhamos todos nós e fizemos uma grande festa de inauguração da Casa da Sopa. E trabalhamos algum tempo lá, ajudando a fazer a sopa. E depois, agora eu estou aqui no centro, me sinto muito bem aqui, muito bem acolhida. E meu objetivo, gostaria muito de trabalhar na evangelização infantil. E aqui, no Centro Espírita Francisco de Assis, eu pude trabalhar na evangelização infantil. E estou trabalhando até hoje. E também eu trabalho nas atividades do dia a dia, sempre que eu posso. Em todas as reuniões, quando eu posso, sempre eu faço esforço de estar presente, ajudando no passe. De vez em quando eu faço uma palestra e ajudo naquilo que eu posso. E é com muita alegria que eu participo do Centro Espírita Francisco de Assis, com a proteção de Francisco de Assis e de todos os trabalhadores. E trabalho também na reunião mediúnica, nas quartas-feiras, junto com a Dilamar, seu João e tantos outros que trabalham na reunião doutrinária também. E a gente faz isso com muito esforço, com muito empenho e sempre com a proteção dos trabalhadores do Mestre Jesus. Nós estamos conseguindo galgar um pouquinho a nossa evolução espiritual. Que Jesus possa sempre nos amparar e abençoar. Hoje sempre. Meu nome é Conceição e vim aqui para o centro na década de 80, por amor. Eu fui convidada pela minha cunhada Delsuíta e estou aqui até hoje. Eu coordeno o enxovalzinho lá na Casa da Sopa e a gente assiste muitas senhoras que necessitam do enxovalzinho. Tenho minha colega Valda, Cleonice e a Cida que nos ajuda. Temos também outras senhoras que fazem o serviço em casa. Elas fazem sapatinhos, conjuntinho de paletó, calcinha e outras coisas. E eu agradeço muito a elas pela ajuda que elas nos dão. E também estamos aqui
a serviço de Jesus. Meu nome é Valda, já tem 20 anos que eu frequento a Casa Francisco de Assis. Vim porque eu comecei a fazer um tratamento espiritual e eu achei que deveria procurar uma casa para mim continuar meu trabalho. Ultimamente eu ando meio desleixada, mas abracei a causa do enxovalzinho desde 2010, quando eu aposentei, porque sempre eu quis fazer um trabalho social e achei que esse seria um trabalho maravilhoso. Então eu estou junto com a Conceição na frente desse serviço desde 2010 e a gente vem trabalhando para ajudar as mães, né, que estão tendo seus filhos aí e às vezes não tem a necessidade de acolhê-los corretamente. Então a gente está fazendo tudo à medida do possível para atender essas necessidades. Eu trabalho com alegria, com satisfação, porque eu gosto do que eu faço. Trabalhar com a mediunidade para mim é um remédio, porque eu preciso de trabalhar com a mediunidade. Eu também acho assim, como que isso é bom, como para mim, como que as pessoas que convivem junto comigo, como que faz bem. Então, desde quando eu entrei para o centro, como eu disse, eu já venho com esse cargo da mediunidade e eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ter contato com as pessoas, ajudar. Então, é um trabalho que eu gosto e faço de coração. Hoje eu trabalho no Centro Caminho da Luz, na Fraternidade. Começa de novo. Você faz? Hoje eu trabalho na Fraternidade Espírita Caminho da Luz, mas na verdade eu nunca larguei o Centro Francisco de Assis, que foi o primeiro centro que eu frequentei, foi onde tudo que eu aprendi foi lá e muito eu tenho que agradecer. E hoje eu continuo ainda aqui na Fraternidade Espírita Caminho da Luz, com o mesmo trabalho e sempre aprendendo. Bom, meu nome é Divina, eu iniciei a doutrina espírita em 95. Daí também comecei os estudos na época e já iniciei a campanha fraterna, trabalhando também na campanha fraterna Alta de Souza, juntamente com o William. E depois a gente começou então o bazar, vendendo roupas para que a gente fazia a cesta básica. Com aquele dinheiro a gente comprava a cesta básica. E naquela época também eu já iniciei muito cedo aqui as visitas às famílias carentes que aqui são assistidas durante o decorrer desses anos. Eu também evangelizava as famílias na medida do possível que eu fui aprendendo, porque assim que eu adentrei na doutrina, eu era leiga, eu não sabia de nada. Então, com os estudos, eu fui evoluindo, fui melhorando e, graças a Deus, eu pude evangelizar as famílias durante um tempo também. Então, durante esse trabalho que eu fiz, hoje eu estou só no bazar e também com as famílias carentes, que eu sou coordenadora do trabalho da cesta básica. Então, continuo trabalhando com muito amor, com muita garra e agradeço muito a Deus porque isso tem me dado assim, muita força, muita coragem e persistência no trabalho a cada dia. Agradecendo também o apoio das pessoas aqui dentro, que me auxiliou muito. Agradeço àqueles que me apoiaram e que continuam me apoiando. E agradeço a você também, André, e a todos da casa. Muito obrigada. Seu Eurípides Novelino, para mim ele foi um grande mestre. Primeiro porque ele estudava muito a doutrina, lia muito a doutrina, me ensinou muito a prática da caridade. Nós, além dos estudos que a gente fazia, a gente visitava as pessoas carentes, levando os recursos que eles necessitavam. Nós realizávamos também uma coisa que eu acho muito importante na época lá, que era o culto do Evangelho na casa do médium, todos os domingos, e a gente estudava, cada época, um livro. Então, nós estudamos o Livro dos Espíritos, com São Novelino, estudamos o Livro dos Médiuns. Até posteriormente, nós até fizemos esse trabalho também aqui no Caminho da Luz, mas nós fizemos esse trabalho. Mas lá com o São Novelino era muito interessante o trabalho,
Porque o Sr. Novelino era uma pessoa assim, muito dedicada à doutrina, muito estudioso da doutrina, muito dedicado aos trabalhos beneficentes, muito também preocupado com o médium. Ele preocupava com o médium. Se a gente chegasse, por exemplo, na casa e ele observasse, assim, visse que a gente não estava assim, lá muito alegre, a primeira coisa que ele perguntava: filha, o que você tem? Até ele chamava a gente de filha. Filha, não era filha, era filha. Filha, o que você tem, filha? Filha, o que você tem? Você está triste hoje? Então ele era muito preocupado com os médios da casa, cuidava muito bem dos médios, assim, preocupado de ajudar. Então, o Eurípides Novelino, eu acho que ele é, para mim, particularmente, uma referência na doutrina espírita. Ele e o José Dias são as duas referências que eu tive na doutrina espírita. Porque são pessoas que trabalhavam, que oravam, que respeitavam e que estavam sempre dispostos a ajudar, tanto a gente como os outros. Todas as horas que a gente fosse atrás do Sr. Eurípides Novelino ou do José Dias, para assim: olha, tem um familiar meu que está acamado, eu queria que passe. Podia saber que era na hora que nós estávamos saindo lá para transmitir que ele passe. Era uma pessoa dedicada ao Evangelho, dedicada às pessoas. Então eu tenho só boas lembranças do Sr. Novelino. Olá, sou Carlos Lana Júnior, eu estou aqui no Francisco de Assis e, para resumir esse período todo, eu estou aqui desde 2004. A palavra que eu encontro é gratidão, né? Porque como muitas pessoas assim foram, e comigo não foi diferente, a acolhida aqui foi muito especial, né? Eu cheguei de fora, não sou de Patos de Minas, cheguei aqui em 2004 e encontrei a casa aberta, entrei e fui muito bem recebido. Logo me convidaram para alguns estudos e passei a participar desses estudos. E o sentimento é de muita gratidão mesmo, pelas amizades que aqui conquistei e pela essa acolhida que é até no plano espiritual mesmo que a gente entende, né? Porque a casa transcende as questões materiais mesmo. E eu tive a oportunidade de ser presidente da casa por 2 gestões. Foi para mim uma experiência muito interessante e reconfortante, porque apesar de muito trabalho, nós podemos perceber a assistência espiritual que a casa recebe, que os responsáveis pela casa recebem, para passar por todas as dificuldades, todos os desafios que é dirigir uma casa como essa. Então é isso, o resumo é que eu tenho aqui grandes amigos que eu considero irmãos e espero continuar convivendo por muito tempo com eles. Eu sou Maria de Fátima, estou na casa desde 1987, vim para a Casa Espírita por amor, fui convidada pelo seu Eurípides Barçanufo, fui convidada pelo seu Eurípides Novelino, trabalhei com Dona Zilda, seu José Dias, seu Wilson e tantos outros. Trabalhei na campanha do Quilo, hoje, atualmente, campanha Alta de Souza. Depois participei da Mocidade e da Evangelização Espírita, a qual trabalho até hoje. A Casa Francisco de Assis é referência, né, para nossa cidade, da doutrina espírita. É uma alegria muito grande estar aqui compartilhando este momento com os meus irmãos. Dona Marli, como eu disse, não entrei pensando em ser um espírita, mas estou muito contente hoje por ser um espírita. Aprendi tanta coisa, conheci tanta gente, não só aqui em Patos, mas Araxá, Araguari, gente de Uberlândia. Então a gente tem amigo por todo lado. Então é uma confraternização, a família espírita, muito boa, por isso que a gente tem essa satisfação de ser espírita, sabe? Porque é muito aconchego, muito abraço, muita alegria. Muito bom. Primeiramente, boa tarde. Eu gravo esse vídeo no período da tarde, não sei qual horário ele vai passar, então bom dia e boa noite. E quando eu adentrei ao Francisco de Assis pela primeira vez, agosto ou setembro de 2002, eu não fui pelos caminhos mais comuns que conduzem a pessoa à doutrina espírita.
Falar sobre a Mocidade Espírita Irmã Sheila nos anos 90 é falar sobre gratidão. À casa de Francisco de Assis, a esse espírito que levava o nome da nossa mocidade, as pessoas da Valéria e da Alessandra que eram responsáveis, os tutores aí desses inúmeros jovens que frequentavam a mocidade. E não havia imposição, existia certa mágica nesse ponto, porque às vezes uns jovens e as pessoas que estão dando início à adolescência vão um pouco puxados para o centro espírita, né, para poder frequentar ou fazer alguma atividade. E havia muito prazer, muita alegria de estarmos juntos. Bom, meu nome é Vera Lúcia Rabelo. Eu comecei a frequentar, foi na época do São Novelino, do José Dias. Eles aqui era um brejo, tinha uma casinha, mas essa é uma casa assim que acolhia todos com muito amor, né? Quem procurava o centro. Meu nome é Vânia, eu frequento a Casa Espírita Francisco de Assis já há algum tempo. Nosso trabalho aqui é no domingo, juntamente com as idosas, na distribuição de cestas, o café da manhã, o evangelho com os adultos. É um trabalho muito bom, nós nos divertimos muito. Dentro do evangelho nós abordamos vários temas do dia a dia de cada uma. Estamos aqui sempre aos domingos de manhã fazendo esse trabalho. Convido a todos que queiram vir conhecer o nosso trabalho, que sejam bem-vindos. Olá pessoal, que Jesus esteja conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Betânia e eu vou falar um pouco sobre a evangelização infantil da Casa de Francisco de Assis, cuja patrona espiritual é a nossa querida Meimei. Eu frequentei a evangelização infantil praticamente durante toda a minha infância. Dentre as nossas várias professoras, as nossas queridas tias, tínhamos a tia Tânia, a tia Valéria, que foi minha professora por mais tempo, a tia Alessandra, a tia Reusa, a tia Fatinha. A evangelização era aos finais de semana, o centro não tinha trabalho de evangelização durante as reuniões públicas. Era um trabalho bem bacana, porque a gente estudava não só o espiritismo em si, mas também a vida de Moisés, Jesus, Kardec e outros grandes patronos espirituais. Além desse ensino voltado para a religiosidade, tínhamos o aprendizado moral, que é igualmente importante para a nossa formação. Assimilei grande parte dos conhecimentos transmitidos e sou muito grata por isso. Cada musiquinha, cada desenho, cada trabalhinho tem um ensinamento que nos é passado. A sementinha do bem é plantada no coraçãozinho de cada criança. Aprendi muito e acredito que os meus colegas de evangelização também aprenderam bastante. Desejo que todas as crianças que vêm por aí possam passar por essa experiência maravilhosa e possam tirar o melhor proveito possível dela. Um grande abraço a todos. Sinto muitas saudades de vocês. Que Jesus nos abençoe. Participar de um departamento tão importante para a Casa de Francisco de Assis, como a campanha Alta de Souza, é motivo de muita alegria e também de muita responsabilidade para nós. A oportunidade desse trabalho, o convívio com as famílias assistidas, faz do nosso domingo ser diferente, ser único. É uma oportunidade muito boa, muito grande que a gente tem de conviver fraternalmente com essas famílias e de fazer o trabalho que é a campanha do Quilo, que é um trabalho muito simples, mas que nos oportuniza a manifestação da caridade, em pedir, em levar as mensagens, em visitar as casas onde a gente vai buscar o alimento. A gente entende que os principais ajudados não são somente as famílias que são assistidas. Os principais ajudados somos nós mesmos. Temos uma equipe de trabalhadores que não é uma equipe muito grande, mas é uma equipe que coesa, uma equipe que tem bons propósitos, uma equipe que está muito comprometida com o trabalho, tanto a parte da campanha do Quilo como o trabalho assistencial com as famílias. Então são trabalhadores, tem trabalhadores que têm décadas que estão na casa. Então, assim, é uma equipe muito comprometida com o trabalho que é realizado. E a gente sabe que esse trabalho ele é de grande valia para todos nós, de grande importância para a casa, mas principalmente de muita importância para nós. Olá, é com muita alegria que eu faço parte desse documentário para narrar um pouquinho sobre o que era a Mocidade Espírita Irmã Sheila, a Mocidade da Casa de Francisco de Assis.
No final dos anos 80, no início dos anos 90, eu fiz parte dessa mocidade. Os coordenadores que ainda estão conosco na Casa de Francisco de Assis, a Reusa e o Sebastião Teles, e outros que estão até no plano espiritual. E nessa época também frequentava a Alessandra, né, tia Alessandra. Depois nós nos formamos evangelizadoras também. E frequentei muitos anos, depois acabei me mudando de Patos de Minas, mas o legado que eu trago é realmente a lei de causa e efeito, que nós aprendemos lá aos sábados, 6h30 da tarde, estudando Luiz Sérgio, depois André Luiz. E aí esse legado eu trago comigo até hoje. E o que eu mais procuro trazer para a minha vida, que veio dessa mocidade, desse ensino da mocidade, é ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que estuda a parte em que a caridade, o trabalho com o próximo, e tem uma frase que a gente sempre falava: quanto mais você fala com Deus, melhor fica o seu diálogo com o próximo. Então a mocidade me trouxe isso, os ensinos que o Sebastião Teles e a Reusa, Maria Célia, Andrade, né, e outros tantos que participavam dessa época, nos trouxe, foi em especial, que a gente realmente pensar no próximo, pensar na caridade, porque a gente era sábado à noite, às 6h30, e no domingo de manhã, todos os domingos, nós tínhamos a campanha fraterna Alta de Souza, que era da responsabilidade da mocidade. E um domingo por mês a gente distribuía as cestas. Então a gente não ficava só na teoria dos livros, a gente ia para a prática também. E aí a gente fazia encontros, depois essa mocidade foi crescendo, fazíamos finais de semana, alguma coisa, uma festinha sempre saudável, encontros no período do carnaval, nós tínhamos também vários, e fomos crescendo esse grupo. E aí nós aprendemos cada vez mais, e o legado que eu levo é realmente o ensinamento, estudo e prática do Evangelho, dos livros de André Luiz, e que me tornou uma pessoa melhor, realmente, e que me tornou uma pessoa que hoje eu posso dizer que eu tenho muita alegria em, mesmo ter me mudado de Patos, eu continuei no trabalho espírita, no grupo espírita, em várias outras cidades que eu me mudei, que eu morei, né, e que eu participo e faço com muita alegria todos os estudos e atividades da Casa Espírita, baseado no que eu aprendi aí na Mocidade Espírita Irmã Sheila, com os nossos, hoje na casa, Reusa e Sebastião Teles, que foram quem brotou essa sementinha aqui no nosso coraçãozinho aqui, nesse coraçãozinho aqui. Sou muito grata à casa. Muito obrigada. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Margarete. Eu tô gravando esse vídeo atendendo um pedido da dona Marli. E olha só, eu não vou falar quanto tempo, mas há alguns anos eu tive a oportunidade de participar da Mocidade Espírita Irmã Sheila. Essa mocidade, ela acontecia aí no Centro Espírita Francisco de Assis, todos os domingos das 17 às 19 horas. Éramos um grupo grande e durante todo o período que eu pude participar desse grupo, eu pude vivenciar muitos dos ensinamentos da doutrina espírita. E uma coisa muito importante que aconteceu comigo é que hoje madura, já mais velha, né, a gente consegue perceber algumas coisas. A gente como jovem, a gente tem muita ânsia de viver tudo, né, de viver, de conhecer. E toda essa minha energia para o desconhecido, para o vivenciar, para estar com muita descoberta, muita curiosidade, né? Ela foi canalizada para coisas boas. Ela foi direcionada para o que é bom. Porque com o trabalho da mocidade, a gente debatia muita coisa importante à luz da doutrina espírita. E todos esses conceitos que a gente debatia, eles contribuíram para a formação, minha formação humana, minha formação moral, minha formação espiritual. Então, assim, hoje eu me incentivo muito meu filho tem 8 anos, a participar da evangelização, em que a gente entende os conceitos de Jesus, né? Pode vivenciar muito isso. E eu espero poder também direcioná-lo nesse caminho, como meus pais puderam fazer comigo, viu? Então, quem puder, como jovem, participar da Mocidade Espírita, participar dos movimentos espíritas para o jovem, por favor, participe. Tenha certeza que você vai ser muito feliz. E mais um ponto,
que é muito importante assim na minha vida. A maioria dos meus amigos hoje, eu já adulta, madura, foram amigos que eu conheci na evangelização espírita e na mocidade espírita. Então assim, eu sou muito feliz, muito honrada de ter podido ter essa oportunidade de participar de grupos que direcionaram e contribuíram tão para a minha formação e para o que eu sou hoje, tá? Um grande abraço para todo mundo, fiquem na paz de Cristo. Para os que estão chegando na doutrina, nós não temos outra palavra a não ser estudem muito. Na natureza ou na vida, nada acontece de um instante para o outro. Quando queremos algo, temos que nos esforçar e dedicar para encontrar o que buscamos. O estudo da doutrina espírita é fundamental para o entendimento no exercício mental constante e um exercício para o coração através da caridade. Espiritismo é filosofia, religião e ciência. Temos que estudar muito para aprender um pouco sobre cada uma delas. Através dos estudos perseverantes e sérios, como qualquer faculdade, é que nos tornamos conscientes do compromisso assumido sem medo. Sem estudo, ficamos entusiasmados ou deslumbrados e nos perdemos nos primeiros embates ou nas dúvidas que surgem. Eu digo sempre que se não fosse os estudos ao longo desses mais de 40 anos de doutrina, talvez não tivesse mais na casa espírita. Foi através dos estudos sérios e continuados que me mostraram a possibilidade de acontecer muitas coisas que me serviram de lição para fortalecer a fé e ajudar na sustentação para a superação dos embates entre os homens e sob a influência dos espíritos também. O conselho para os novos dirigentes da casa é que no plano material, ser dirigente não é difícil. Ele tem que representar a instituição e seguir o estatuto e as normas internas. Mas dirigir uma casa espírita é mais que isso. É tarefas das quais ele, mais do que os outros trabalhadores espíritas, requer, além do encargo, um entendimento amplo das coisas e um profundo senso de responsabilidade. Não é por acaso que uma pessoa assume o cargo de dirigente de uma casa espírita. Muitos dirigentes chegam mesmo a declarar que estão no cargo apenas por falta de quem o substitua, sentindo um fardo pesado dirigir uma casa espírita. Infelizmente, ainda não compreenderam a missão de que estão imbuídos e tampouco a enorme oportunidade de crescimento que lhes foi dada pela vida. A função do dirigente espírita, portanto, é a mais alta gravidade diante de Deus. Sua tarefa administrativa depende do seu preparo no campo dos conhecimentos doutrinários e da sua conduta moral. Ele deve ser, antes de tudo, o espelho, o exemplo que o mundo tentarão seguir e a conduta que tantos procurarão imitar, mais do que os outros trabalhadores espíritas. A música está presente em minha vida desde o primeiro momento em que respirei. Eu nasci no Dia da Música, me chamo Cecília, em homenagem à padroeira dos músicos. Nunca vivi da música, até porque ela veio para mim de uma forma muito simples, o suficiente para eu realizar os meus trabalhos. Ela nos eleva, acalma, nos aproxima uns dos outros. Na casa espírita, ela tem um papel muito importante. Ela mexe com os nossos sentimentos, com a nossa alma, nos faz refletir e nos dá esperança. As palavras nem sempre expressam o que a música é capaz de fazer. Cantar é viver. Cantar é a arte que mais se aproxima de todos nós. Cantar é vida. Cantar é mágico. Viva a música! Viva a música na casa espírita! Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Como pode um homem nascer sendo velho? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito.